Nós vamos refletir agora sobre a pandemia do coronavírus do ponto de vista filosófico. A nossa conversa é com um dos autores mais lidos do Brasil e também um dos grandes pensadores da atualidade, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que está na casa dele, em São Paulo, na capital, e vai nos atender agora nessa conversa. Oi, Pondé, bom dia. Obrigada por nos atender aqui na TV Cidade Verde, no Piauí. Bom dia, Nádia. É um prazer estar com vocês de novo. Bom, Pondé, a gente tem aí um momento que o mundo já viveu outras pandemias, o mundo já viveu outras pragas, né? Mas é um momento para a história contemporânea, para o momento atual, de muita angústia e de muita incerteza. Como é que vocês estão analisando, vocês filósofos que são grandes pensadores, esse momento para uma população mundial completamente isolada do mundo nesse momento? Olha, Nádia, a primeira coisa é buscar referências da história. Como você mesma disse, a gente já passou por outras epidemias. Uma outra coisa é refletir sobre o que esta teria de diferente. Em relação à história, isso, de certa forma, nos fortalece no sentido de que a humanidade já passou por N epidemias e piores que essa. Essa tem uma característica diferente, que é, primeiro, ela atingiu o mundo inteiro numa velocidade que você tem um mundo globalizado e a companhia aérea, diferença do que aconteceu antes. Em segundo lugar, a primeira epidemia que está em redes sociais. O mundo hoje é muito silencioso do que era na época da gripe espanhola. Então, as pessoas são continuamente assoladas por todo tipo de informação, desde a de qualidade, como a gente estava ouvindo aí a nutricionista falar, até informações que geram, às vezes, uma certa desorientação nas pessoas. Uns falam que tudo acaba em junho, outros falam que acaba em setembro, outros falam que acaba em 2022, só para dar um exemplo clichê, e isso acaba meio que soterrando as pessoas numa franja de saturação de informação que se soma já à angústia a qual você se referiu, que é a experiência da incerteza, Nádia. A nossa civilização, nos últimos, grosso modo, 200 anos, ela desenvolveu uma capacidade de controle gigantesca. Por exemplo, presente na longevidade, né? Exames preventivos, cuidados de saúde preventivos, que vai desde o médico até a forma de se alimentar, a forma de respirar, a forma de caminhar. E agora a gente tem uma experiência de um retorno da incerteza na figura do vírus, do sentimento de que a minha vida, a sua, de todo mundo, foi envolvido, foi atingido também por um vírus que é cego, certo? E que nos dá aquele tipo de experiência que a história da filosofia já falou várias vezes, que é a experiência da gente estar submetido às forças que nós não conseguimos dialogar, no sentido de que é uma força completamente cega. Agora, por último, Nádia, eu diria a você que há aí uma certa saturação também e uma certa competição entre visões futuras imediatamente após a pandemia. A gente sabe que a quarentena ela vai ser suspensa aos poucos, de forma organizada. Os especialistas e os gestores públicos estão meditando no mundo inteiro como suspender a quarentena, o confinamento ou o distanciamento social radical, porque o mundo não pode simplesmente parar, porque senão as pessoas vão morrer da crise econômica mais do que da pandemia. A França, por exemplo, soltou ontem a informação de que ela vai começar a suspender a pandemia dia 11 de maio, o confinamento dia 11 de maio, e isso daí alguns acham que vai trazer transformações comportamentais, que as pessoas vão perceber que correm demais na vida, que viajam demais, que vivem para a produção. Eu, pessoalmente, como você já sabe, não acho que vai haver nenhuma grande transformação comportamental. Acho que vai haver mais trabalho remoto, que também não é necessariamente a melhor coisa do mundo, em alguns casos, do ponto de vista de emprego. Isso pode acelerar o trabalho remoto, né, por conta dessa experiência que a gente está tendo. Eu também acho que isso pode gerar certas reflexões em algumas pessoas pontualmente, principalmente aquelas que têm condição material. Eu estava ouvindo
o comentário um pouco mais aí na TV de vocês sobre o número maior de negros atingidos pela doença, né? A dificuldade de tratamento. E como bem dizia o entrevistado, isso não tem nenhuma base genética, porque inclusive nem deu tempo de saber se o vírus se comporta diferente em determinadas etnias ou não, mas seguramente, como nos Estados Unidos, aqui também, isso marca uma diferença, uma desigualdade social que impacta o dia a dia, que impacta o tratamento médico das classes mais pobres, e no Brasil e nos Estados Unidos essa classe mais vulnerável ela é recoberta bastante pela população afrodescendente, mas as pessoas de classe social mais alta, seguramente elas podem ter epifanias no sentido de entender que trabalham demais, que precisam dar mais atenção à família, ou que algumas resolvem romper com a família por conta da quarentena. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, porque o que mais a gente escuta falar é que o mundo vai nascer diferente, vai nascer um mundo novo, as pessoas vão estar diferentes, as pessoas vão ser mais amorosas, as relações vão mudar. Mas quem estava falando um pouco mais cedo, para te apresentar aqui sobre a questão dos negros e a letalidade que é mais presente nos negros no caso da Covid-19, é o nosso comentarista de política, o Fenelon Rocha, que inclusive tem uma pergunta para você. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você, Pondé, sobre essa questão que é crucial nesse momento, que é a solidão. O isolamento reforça um aspecto da solidão, um mundo que é solitário, apesar dessa integração que a rede social permite. Como é que fica essa solidão nesse ser humano que já é tão isolado? Olha, primeiro, com relação ao que a gente falava antes, e você comentou, acho que muito propriamente, a gente tem que tomar cuidado para que a epidemia não se torne invisível se ela se alocar principalmente nas áreas periféricas. Isso é um risco, porque a epidemia surgiu na elite do mundo que viaja de um lado para o outro. E no momento que ela vai se deslocando para a periferia, ela pode acabar se tornando invisível do ponto de vista da mídia, do ponto de vista mesmo do tratamento das quarentenas. Eu acho que essa é uma questão importante, principalmente aqui no Brasil. Com relação à solidão a qual você se refere, que já é uma epidemia no mundo, né, comportamental, o Reino Unido já tem uma secretaria no Ministério da Saúde para fazer uma analogia deles que cuida desse tema da epidemia, por exemplo, entre idosos. A solidão é muito grande e hoje ela é radicalizada por conta, inclusive, às vezes, do risco de transmitir para eles, porque eles são um grupo de risco. Eu acho que a experiência solidena, ela pode produzir, dependendo da classe social, da atividade da pessoa, como eu ia dizendo, experiências profissionais diferentes, agendas um pouco mais organizadas no primeiro momento. Eu acredito que depois de meses e anos passada a epidemia, o comportamento voltará ao comum. Agora, do ponto de vista da agonia com a solidão, isso pode gerar crise existencial, como já está gerando, crise de aguda, risco de aumento da doméstica, certo? Tudo isso está dentro da aritmética de quem sabe que a humanidade não pode ficar quarentenada 6, 7, 8 meses seguidos. Inclusive porque a gente não vai sobreviver à epidemia trancado em casa embaixo da cama. A gente só sobrevive à epidemia antes da vacina, com a chamada imunidade de rebanho, e as pessoas indo paulatinamente sendo imunizadas. Mas a solidão, nesse momento, para a maior parte das pessoas, me parece que é um desafio que a maioria, temo, não consiga resolver muito bem, porque isso depende de você ter certos recursos interiores, uma certa estabilidade psicológica, vínculos próximos a você do sentido familiar que faça sentido e atividade de trabalho que continue. Grande parte das pessoas foi jogada fora da atividade de trabalho. A gente sabe que você trabalhar todo dia ajuda você a manter, inclusive, a família unida, porque ela não tem que conviver o tempo todo. Só para a gente encerrar aqui, a gente vive um momento de experiência extrema, né? Acho que a gente conversava outro dia na Rádio Cidade Verde e você me dizia que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vivia um momento tão tenso para a história do mundo. E esse extremismo desse momento pode trazer que situação no pós-corona para a humanidade?
Eu não te ouvi, não vi o final da sua pergunta, Nádia. Eu perguntei para você o que você acha que pode vir no pós-corona para a humanidade. Você falava com a gente outro dia na Rádio Cidade Verde de que essa crise do momento é muito parecida com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o último grande evento mundial que acabou abalando muito a economia e também vitimou muitas pessoas. Então, você fazia uma relação do pós-corona com a Segunda Guerra e agora o que vai acontecer logo que acabar essa pandemia, na sua opinião? Então, Nádia, essa referência é uma referência essa analogia, ela foi feita pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, né? Que ela fez um discurso em que ela comparava o que está acontecendo agora no mundo. A última grande, digamos assim, tragédia que aconteceu no mundo foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, né? Que é onde a devastação foi maior. Eu diria que a gente vai precisar de um plano Marshall para o mundo, Nádia. O plano Marshall, como a gente sabe, foi o plano que os Estados Unidos criou para reerguer a Europa ocidental, né, não a soviética, que estava sob o controle da União Soviética, que teve lá seus planos semelhantes ao Marshall, mas o plano Marshall é o plano que injetou bilhões e bilhões de dólares na Europa Ocidental, criou o estado de bem-estar social, que visava diminuir as tensões, os medos durante, né, quase 200 anos na Europa. Então, o mundo plano mundial, certo? Que os países ricos e as grandes empresas, aqui no Brasil, o Banco Itaú deu um excelente exemplo do que deve acontecer, que é você injetar na sociedade muito dinheiro para que a sociedade consiga sair dessa crise econômica. Então, eu resumiria dizendo, a nossa semelhança com o final da Segunda Guerra é a necessidade de um plano Marshall global de investimento, principalmente nos países mais afetados economicamente, que têm menos autonomia econômica, como é o nosso caso aqui, e que isso seja gerido por um Estado eficiente, não corrupto, que tenha como único foco tirar as pessoas da melhor forma possível do desespero econômico e não gestores públicos que fiquem fazendo o seu joguinho de carreira, como às vezes é um risco que aconteça. Luiz Felipe Pondé, muito obrigada, Pondé, por nos atender o convite aqui da TV Cidade Verde, do Notícia da Manhã. Um prazer mais uma vez falar com você, que é um dos pensadores da atualidade mais importantes, colunista da Folha de São Paulo, professor, doutor em filosofia. Obrigada, viu, Pondé? Um ótimo dia para você e que passe logo tudo isso. Aliás, ele vem em julho aqui a Teresina, né? Dia 25 de julho tem um evento aqui. É isso aí. A gente vai se ver. Obrigado. Tchau, tchau. Bom Obrigada, trabalho. bom dia.